Se o universo começou numa explosão e o acaso que nos trouxe à existência numa série de fatores aleatórios, como explica a teoria evolucionista do Big Bang, então não existe um criador. E se não existe um criador, nós não temos uma referência. Sem referência, não existe certo e errado, bonito e feio. Em um brevíssimo resumo, essa é a linha de pensamento que fez a arte pós-moderna e a cultura pop se encontrarem onde está nesse exato momento. Não existe mais padrão para nada. Cada um é livre para expor aquilo que considera arte. Eu sou Renato Marinoni e você está no segundo vídeo da série Engolidos pela Cultura Pop. Uma das séries mais famosas do mundo, The Big Bang Theory, a teoria do Big Bang, traz como personagem principal Sheldon Cooper, um rapaz que deve ter seus 20 e muitos, 30 anos, com inteligência acima do normal e um cérebro que fica o tempo inteiro buscando um padrão no universo. Não, esse é meu lugar. Qual a diferença? Qual a diferença? Vai começar. No inverno, esse lugar fica perto o suficiente do aquecedor para aquecer, mas não tão perto a ponto de fazer transpirar. No verão, ele fica no caminho de uma brisa criada pela abertura daquela janela e daquela. Ele fica de frente para a televisão a um ângulo que não é nem direto, que desencoraja a conversação, nem tão obtuso a ponto de criar uma distorção de paralaxe. Eu poderia continuar, mas eu acho que já deu para entender. Sheldon, com a sua forma peculiar de se relacionar com as pessoas, se tornou um grande símbolo da nossa cultura geek. O sucesso foi tão grande que criaram um spin-off, uma série derivada da série principal chamada Young Sheldon, que conta a infância do personagem. Princípios científicos têm que te fazer sorrir. É claro, ninguém que eu conhecia no leste do Texas em 1989 se importava com a física newtoniana. Os únicos Newtons com os quais eles se importavam eram um cantor e um biscoito. Nessa série ele se depara com um questionamento religioso mais profundo. Em um dos episódios, a mãe de Sheldon é retratada como uma religiosa fanática, que quando vê o filho jogando um jogo de RPG, ela acha que ele está envolvido com demônios. Então, ela leva Sheldon para a escola dominical, onde ele resolve ler a Bíblia toda. E depois ele diz que precisa ler as outras religiões, para decidir qual que é a mais próxima da verdade. Shelley, estou tão feliz por você estar pegando interesse em religião. Estou sim, e decidi explorar outras religiões também. Que história é essa? O pastor Jeff me encorajou a abordar a religião cientificamente, então só faz sentido aumentar a minha base de dados. Não. Sua base de dados é batista. São todos os dados de que precisa. Dados batistas. Que outras religiões está considerando? Budismo, judaísmo, hinduísmo, catolicismo, todas. Não vai acontecer. Só que no meio de tudo isso, ele tem um sonho, onde vê um número 1 e um número 0, que são a base de todo o sistema de informação moderno, chamado sistema binário. E nesse sonho, o 1 e o 0 se apresentam como deuses. E dizem para Sheldon que eles vão revelar para ele o segredo do universo. Só que ele acorda antes de receber essa revelação. Mas antes de acordar, eles discutem sobre a ideia de que se existe um Deus, existe certo e errado, sim e não, preto e branco. Para entendermos plenamente o nosso papel na cultura, a cultura que nos cerca, nós temos que voltar para o início e perceber qual é o propósito da cultura e por que Deus nos criou como seres culturais. O mundo em que vivemos não pode ser entendido à parte do seu Criador. E, portanto, uma visão saudável não pode conceber a cultura como um terreno não religioso ou neutro, como se isso até mesmo fosse possível. A cultura é fruto da criação de Deus revelada pelas Escrituras e, como tal, esse mundo não pode ser entendido de forma correta sem entender a sua relação perfeita com o Deus vivo, pois este mundo foi criado por Ele, é sustentado por Ele e governado por Ele e permeado da sua presença. Isso quem diz é Michael Goheen e Craig Bartholomew em seu excelente livro chamado Introdução à Cosmovisão Cristã. O Deus que cremos, além de criador do universo, sustenta esse mesmo universo em cada detalhe, do micro ao macro. Essa criação foi iniciada e ordenada de forma boa e perfeita. E é nesse cenário que o homem é criado e colocado como representante máximo de Deus na Terra, a imagem de Deus, dependente do Criador como sua criatura.
Um dos aspectos de sermos a imagem e semelhança de Deus é sermos representantes de Deus na criação, como regentes ou mordomos. E o que faz um mordomo? Ele não é o dono, mas ele é o responsável por administrar aquilo que não é seu, da melhor forma possível. Nesse contexto, o homem recebe o que nós chamamos de mandato cultural, que é a ordem divina para que o homem explore de forma criativa e responsável os recursos da criação e recubra a natureza criada com uma segunda natureza. Essas são as palavras de Henri Van Til, um importante teólogo e escritor calvinista, falando sobre o papel do homem na cultura e na criação. Então nós agimos como mordomos, como vice-reis cósmicos. O ser humano recebe do próprio Deus a tarefa de trabalhar com a criação e produzir a partir da criatividade herdada do próprio Deus. Isso é cultura. É curioso a gente notar que a palavra cultura tem a mesma raiz da palavra cultivo. E ambas falam desse trabalho, da produção a partir daquilo que foi criado por Deus. Tudo isso anterior à queda. Ou seja, a cultura faz parte do plano original de Deus para o ser humano. Fazer cultura é adoração. Toda cultura traz em si, em parte, o propósito original de Deus e o reflexo de quem Ele é, inclusive a cultura pop. Por sermos agentes de Deus, a cultura tem um padrão. Ela deve refletir a beleza de Deus. A gente não pode aceitar qualquer coisa como arte. Ela deve ter um padrão de ordem, a não ser que ela queira denunciar algo, como o efeito do pecado, a feiura no mundo. Se você quiser pesquisar mais e conhecer mais sobre o tema, leia os excelentes livros A Arte e a Bíblia, de Francis Schaeffer, e de Hans Huckmacher, A Arte Não Precisa de Justificativa, e também A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. Todos esses livros são publicados aqui no Brasil pela editora Ultimato. São ótimos pontos de partida nesse diálogo. Esse foi o caminho que a gente mesmo traçou. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário. Compartilhe para os seus amigos. Nós estamos juntos nessa jornada em busca de crescimento, falando do Evangelho e da cultura pop. Um grande abraço e até a próxima.